dia 6 de novembro, então, o Bolsão, 6 de setembro, o Bolsão Solidário do Colégio Batista. Gente, conosco aqui o doutor Bruno Freitas, ao vivo e a cores, aqui nos estúdios da 760M, Rádio Terra de Montes Claros. Ele tem uma história linda, uma família maravilhosa. Conheci o doutor Bruno nas palestras que a gente sempre participa, e ele é especialista nessa questão do autismo. Deixa ele contar um pouco da história dele, e ele vai trazer as novidades para a gente sobre a questão do autismo. Doutor Bruno, seja bem-vindo ao programa de Fred, bom dia. Fred, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo, o pessoal do YouTube, é um prazer, uma honra, sempre poder levar a minha mensagem, contar um pouco da minha história, da minha família, sobre o autismo. Eu que tive o diagnóstico tardio, fui diagnosticado aos 40 anos, olha só. No dia 23 de setembro de 2023 eu fui diagnosticado, e para mim foi uma libertação, Fred. Eu tenho falado isso para todas as pessoas, porque durante 40 anos da minha vida, eu sabia que eu era diferente, mas não sabia o que levava eu ser diferente. Então, e com o passar do tempo, não conseguindo desempenhar as mesmas atividades que as outras pessoas, produzir o mesmo que as outras pessoas, eu internalizei que o que eu tinha de diferente era a incapacidade. Eu era incapaz de performar igual às outras pessoas. Então, o dia que eu estive no consultório do meu médico e ele disse que essa minha diferença, essa minha limitação, era a minha condição de autismo, para mim foi libertador, porque eu entendi que eu não era incapaz, eu tinha algumas limitações, algumas dificuldades, mas se bem tratadas, se bem acompanhadas, eu poderia sim produzir o que eu sei que eu posso produzir, jamais me comparando com o outro. E como é que foi a infância do senhor? Porque às vezes a pessoa não tem informação. Antigamente, na minha época, não tinha informação. Era outro tipo de informação. Informações que não eram exatas. Hoje em dia nós temos a ciência, né? As pesquisas, as palestras que descortinaram isso aí. Antigamente não, a classificação era outra, né? Isso. Na escola, na sala de aula, tinha um colega ali. Por que esse colega é diferente? O que está acontecendo? Não, é porque deixa pra lá, nem fica muito perto, não, porque... Então, assim, era uma ignorância. Doutor. Isso. Fred, eu costumo falar que eu era o esquisito, eu era o mal educado, muitas vezes já me taxaram também como arrogante, né? Porque eu sempre tive, Fred, muita dificuldade de interação. Eu tenho até hoje um pouco de dificuldade em iniciar conversas, manter conversas. Então, eu sempre evitava um ambiente onde tinha muita gente, né? Já aconteceu várias vezes, certa vez eu morava em um prédio, eu morava no 3º andar. Então, para me descer as escadas, eu verificava se não tinha barulho no corredor, para eu não ter que topar com ninguém. Se eu ouvisse um barulho ali, eu esperava silenciar para mim poder descer. Então, assim, quando a gente fala isso, as pessoas vão, né, nos taxar de quê? Mal educado, esquisito, mas não é. Antissocial. É uma limitação que nós temos mesmo, é uma dificuldade, tá, que vem aí pela condição do autismo, que eu não entendia, né? Hoje eu entendo, faço, né, as minhas terapias e tento aí todo dia melhorar essa minha interação social. As pessoas te cobravam não ser assim, você não pode ser assim não sei o quê. Fred, o que está acontecendo? Esses dias eu fui fazer uma palestra na zona rural, e aí chegou uma senhorinha, aí uma outra pessoa perguntou para ela assim, mas cadê seu sobrinho? Seu neto, na verdade. Ela falou assim, aquele ali tem medo de gente, ele não vem, não. E eu me identifiquei naquela hora, aquela fala foi para mim, porque durante muito tempo, assim, não, você tem que ir, vamos em tal lugar, vamos nesta tal. E assim, quando pequeno, eu ia, obrigado, né, muitas vezes, mas não era um ambiente que me fazia bem, né, eu não ficava confortável. É por isso que a gente era taxado de ter medo de gente. Porque um ambiente onde tem muitas pessoas, muito barulho, muita luz, não é que a gente não queira ir. São muitos estímulos que nos sobrecarregam. E isso é muito o estigma que o autista nível 1 de suporte traz, é justamente isso. Eu estou aqui conversando com você, sou advogado, sou professor, e as pessoas olham e falam assim, mas você não tem cara de autista. E as minhas limitações e as minhas dificuldades, quem vão enxergar? Minha família, meus filhos, minha esposa, que ao final do dia
eu chego em casa, muitas vezes exausto, eu tenho que entrar para o quarto, deitar no escuro ali para me poder me recompor, né? Porque são muitos estímulos durante o dia. Então eu acho que trânsito, né? Barulho, né? Então acho que essas informações, esses espaços, quando a gente tem a oportunidade, é importante para que a gente possa levar essa informação para que as pessoas possam entender. Não é frescura, não é corpo mole. O senhor não escolheu ser assim? Não escolhi, com certeza. Se eu pudesse escolher, é claro que eu não seria. Porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa é assim porque ela quer. Justamente. E não é verdade. Não é. Eu digo às pessoas que se eu pudesse escolher, eu não seria autista. Se eu pudesse escolher, eu não teria 3 filhos autistas. Conta pra gente aqui aquela história que o senhor estava na fila. Fred, essa é muito engraçada, né? Porque o autista, pessoa com deficiência, ela tem direito preferencial, atendimento prioritário, né? Então, quando eu chego em ambientes que tem muita gente, muito barulho, eu evito permanecer naquele lugar durante muito tempo, porque eu sei que isso vai me desregular. Então, certa vez eu cheguei num banco, muito cheio, muito barulho, fui exercer o meu direito de atendimento prioritário, e aí um rapaz, no final da fila, a fila aqui atrás. Olha. Eu me aproximei dele, disse meu nome e falei assim, eu sou autista, tenho direito, né, preferencial. Aí ele virou para mim a clássica frase, né, mas você não tem cara de autista. Eu falei, mas qual que é a cara do autista? Né? Qual que é a cara? Qual que é a cara? O autista tem que ter qual cara? Aí eu falei assim, cara, vamos resumir aqui, eu te dou o meu lugar lá na fila com o maior prazer do mundo, sem problema nenhum, mas vamos lá, eu te dou o meu lugar, mas eu te dou todas as minhas limitações, todas as minhas dificuldades. E aí, Fred, claro que ele não quis o meu lugar, né? Porque não é fácil, são os desafios diários, são lutas diárias, mas hoje, com toda essa informação, com todas as terapias à nossa disposição, a gente consegue sim evoluir, os nossos filhos conseguem sim evoluir, os nossos filhos sim vão conseguir ser independentes, vão conseguir ter uma profissão, família, com certeza. Muito bem, manda as perguntas para a gente aqui, pode mandar no YouTube ou pode mandar também no Zap. Manda as perguntas para o doutor, você que tem um filho autista, você que é um autista, quer fazer perguntas, ele é advogado, uma pessoa de sucesso, provando que pode sim, pode ter um diploma, pode ser alguém na sociedade, isso não é doença, não, vamos quebrar, vamos jogar luz, vamos conversar. Isso. Nas dúvidas, vamos fazer pergunta, vamos conversar, ele está aqui para isso, e vai falar dos direitos daqui a pouco. Né, que está crescendo a cada vez mais, isso. Né, principalmente direitos previdenciários. Verdade. Né? O telefone é o 99181 9055. 99181 9055. Nélio, como é que você está? Meu tio Nélio, lá de Juiz de Fora. Conhece Juiz de Fora? Juiz de Fora. Conheço de nome, nunca estive lá ainda não. Eu vi um vídeo do meu programa, tá gostando. A Tânia está aqui, Bolsão Batista do 1º ao 3º ano ensino médio. Código Batista Maternal Ensino Médio está aqui com a gente. Nélio, excelente tema a ser abordado. O telefone é o 99181 9055. Doutor, as pessoas, às vezes, elas não entendem os níveis de suporte, né? Isso. O que é nível de suporte? Fred, eu sinceramente acho que a gente tem que abolir esse nível de suporte, sabe? Porque muitas vezes as pessoas que não entendem, elas tentam utilizar disso para tirar direitos das pessoas que são nível 1 de suporte. O que é o nível? É o suporte que determinado autista vai necessitar. Então isso vai variar de autista para autista. Aqueles autistas que têm conseguem uma boa comunicação, conseguem falar, conseguem se expressar, mas tem uma certa dificuldade ali em interagir, estar no meio das pessoas, esse é o nível 1 de suporte. Ele não necessita tanto de suporte para estar ali no seu dia a dia. Já aquela pessoa que tem dificuldade na comunicação, dificuldade na fala, ela vai precisar de um pouco mais de suporte. Então, ela seria ali o nível 2 de suporte. E aquela pessoa, a gente tem crianças hoje que já estão na idade de falar e não falam. Então, essa criança, ela é um autista nível 3 de suporte.
Só que quando a gente fala de autismo, Fred, o autista, ele é autista independentemente do nível de suporte, né? É claro que as dificuldades e as limitações vão variar? Vão sim variar, mas eu, por ser um autista nível 1 de suporte, eu não deixo de ser autista, eu não deixo de ter as minhas limitações e as minhas dificuldades, e por esse motivo eu não deixo de ser uma pessoa com deficiência segundo a lei. Então pode falar que a pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, ela tem uma deficiência? Pode falar isso ou não? Sim, Fred. Nós temos a Lei Berenice Piana, e na lei ela trouxe expressamente que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os fins legais. Isso trouxe todos os direitos da pessoa com deficiência para os autistas. Então, a gente pode hoje dizer que o autista é uma pessoa com deficiência? De suporte, sim, né? Sim, porque está expresso na Lei Berenice Piana. E foi justamente essa lei trazendo isso de forma expressa que nos trouxe aí diversos direitos, Fred, muitos direitos. E logo quando eu sou advogado, tenho quase 20 anos de profissão, mas durante 18 anos da minha profissão eu atuei na área criminal. Então foi depois do meu diagnóstico, depois do diagnóstico dos meus filhos, é que eu zerei a minha advocacia e iniciei um novo ramo da advocacia, que é o direito dos autistas. E quando eu iniciei os estudos, muitos que diziam especialistas nos direitos dos autistas, eles diziam que o direito do autista era o direito ao BPC. É verdade, o vínculo era diretamente. Todo mundo fala que o autista tem direito ao BPC. Isso é verdade? É verdade. O autista tem direito. Mas não é só, Fred. E aí eu fui aprofundar os meus estudos e fui perceber a imensidão de direitos que nós temos. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, nós autistas, nós não precisamos de mais direitos. Nós precisamos de políticas públicas para efetivarem os nossos direitos, é diferente. E tem representante? Ainda não. Nas câmaras? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ó. Por quê? A gente precisa dessa representação. Mas representante que representa também. Justamente. Porque tem uns representantes que dizem que nos representa, que não nos representa. E aí é que está o ponto, Fred. Eu acho que o representante, ele teria que ser uma pessoa autista. Porque é diferente uma pessoa falar que entende o que eu passo, mas não do que uma pessoa que vive o que eu passo. É diferente. E eu vou te dar um exemplo e você vai me entender. Nós autistas temos, hoje, direito à isenção do IPVA. Então, o autista, ou o pai ou a mãe que tem um filho autista, tem direito à isenção do IPVA. Beleza. Quando a gente pega a lei, está lá expresso que o autista tem direito à isenção do IPVA. Só que como é que eu vou fazer o pedido? Eu vou entrar no site da Receita Estadual, lá vai ter um formulário, eu tenho que pegar esse formulário e levar em um médico especialista e em um psicólogo que sejam vinculados ao SUS. E também esse formulário deve ser assinado pelo responsável da unidade de saúde. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Só que eu vou te trazer outra informação. Aqui em Montes Claros, tem crianças que estão na fila para ter o diagnóstico há 2, 3 anos. Para ter o diagnóstico. Para falar que tem o transtorno do espectro. Isso. Mas por quê? Na fila. Na fila? Na fila para ter esse diagnóstico. Por quê? Falta de profissional. Falta do médico. Mas tem um diagnóstico SUS, porque se for em particular. Não, particular consegue. Particular. Pelo SUS, está demorando de 2 a 3 anos para ter o diagnóstico. Para ter o diagnóstico. E o que eles falam sobre isso, doutor? Eu estive recentemente em uma reunião em que estava um representante do secretário de saúde aqui de Montes Claros e eles têm todo um sistema, que é o sistema de... Tem que procurar o postinho próximo da sua casa, você vai ser atendido pelo clínico, primeiros atendimentos, e depois eles vão te encaminhar para o médico especialista. Pelo que ele disse na reunião, está faltando esse médico especialista, neuropediatra, um psiquiatra infanto-juvenil, porque são esses médicos que podem dar o diagnóstico. Está faltando? Está faltando. Segundo
a informação. De acordo com a informação que passaram na reunião que eu estava. Entendeu? A gente não sabe dessas coisas. Justamente. E aí, Fred, pensa bem, se a criança fica de 2 a 3 anos para ter o diagnóstico, quanto tempo a família vai ficar na fila para que esse médico possa assinar esse papel? E aí eu fico me perguntando, e eu já perguntei isso para várias pessoas. A assinatura de um particular, que também é formado, que tem um diploma, ou alguém deu um diploma para ele, porque ele estudou para ter aquilo ali, e até mesmo com especializações. Não serve, doutor? Não serve, Fred. Ué? E eu queria saber qual que é a diferença do médico do SUS para o médico particular. Eu quero saber também, porque se os dois eram colegas de classe, estudou na mesma faculdade, colegas de classe, se formaram, só que um... Não pode. Não pode. E aí, a única resposta que eu tenho até agora, burocracia. Vamos criar burocracia para desistir. Então, quantos... Mas isso aí é um dano. Justamente. É um dano. Justamente. Então, a gente começa daí. Sim, estou entendendo. Vamos lá. Se eu tenho uma lei, por que não reformular essa lei? Então, eu colocando, vamos lá, um médico especialista, ponto. Não precisa ser um médico do SUS. E tem mais. Eu, então, fiz o pedido. Sim, vamos lá. Para a Receita. 3 dias depois, veio o resultado. Negaram o meu pedido porque eu era um autista condutor. Segundo um decreto que nós temos em Minas Gerais, só tem direito o autista não condutor. Aí eu te pergunto, um autista não condutor, ele vai ter um veículo? Eu acho difícil ele ter um veículo, sabe, Fred? Diante dessa... Então, o autista, de acordo com o decreto, ele não pode conduzir um veículo. Não pode. Não pode? Não. Para ter isenção, não. O que tem coisa a ver uma coisa com a outra? Eu também, assim, é outra pergunta que eu estou até agora sem resposta. Então, para ter isenção aprovada de IPVA no estado de Minas Gerais, o autista não pode ser o condutor do veículo. Ele tem que ter o veículo, isso, mas não ser o condutor do veículo. Ser o condutor. Isso está numa resolução, está em um decreto do estado. Decreto. E a gente sabe, Fred, e aí os alunos, né, de direito que estão nos ouvindo, a gente aprende isso logo nos primeiros anos do curso. O decreto, ele serve para regulamentar a lei. Ele não pode restringir direitos. E esse decreto está claramente restringindo direitos. Qual direito? Está restringindo o direito do autista condutor ter isenção do IPVA. Mais uma vez, o que eu acho é burocracia. Se a gente tivesse um representante lá, isso já teria caído. Mas você pensa, a pessoa que não vivencia a realidade da família atípica, que ele não é o autista, sabe? Mas o médico do SUS está aí, por que não faz? Entendeu? Fred, diante dessa negativa administrativa, eu entrei com um mandado de segurança na justiça, com 3 dias eu ganhei a liminar, e com 1 mês o juiz julgou o meu mandado de segurança procedente. Então hoje eu tenho a isenção do IPVA do meu veículo, e eu quero, e eu tenho certeza que eu vou conseguir transformar, Fred, até um pouco contraditório o que eu vou dizer aqui, porque quanto mais demandas, quanto mais burocracias, melhor seria para mim como advogado, não é verdade? Sim, só que a minha missão é maior que essa, Fred. Eu gostaria que todas as famílias elas tivessem a oportunidade de escolher. Não, eu quero que um advogado faça esse trabalho para mim, ou não, se eu tenho esse direito, eu mesmo vou fazer esse direito, eu mesmo vou fazer esse pedido. Que não tivesse tantas burocracias, tantas dificuldades para que nós autistas pudéssemos alcançar os nossos direitos. Então eu acredito que com políticas, com políticos que entendam dessa dificuldade, dessas limitações, eu acho que essas burocracias elas poderiam sim diminuir bastante para que todas as famílias tivessem acesso aos direitos. E eu quero saber de mais direitos, doutor. O senhor trouxe aí o do IPVA. Tem mais, mas antes disso, eu tenho um abraço aqui. Aline Xavier, o senhor conhece? Eu conheço. E eu vou falar com você, Fred, eu não poderia deixar de falar que Deus ele é maravilhoso. Quando ele me trouxe o meu diagnóstico, trouxe os meus 3 filhos também com diagnóstico, ele não poderia ter deixado a gente na mão, então ele enviou esse grandioso anjo da guarda, que é a minha esposa, que tem em casa 4 autistas para tomar conta, e eu tenho certeza, falo com toda tranquilidade, se não fosse ela na minha vida, eu não estaria aqui,
eu não poderia dar o suporte que os meus filhos precisam. Então, ela é que é a base de toda a nossa casa lá, que cuida de todos nós. Aí, ó, ela mandou aqui, ó. Quem está vendo meu esposo aí hoje falando tão bem sobre os direitos dos autistas, não imagina o quanto ele esteve desregulado durante toda essa semana. É mesmo, doutor? Por conta da mudança nos medicamentos. Meu Deus, uma luta. Ninguém sabe, né, doutor? A luta, hein? É o que eu falo. As dificuldades e as limitações, quem vai enxergar? É ela. Ela que... Ela é advogada, psicóloga? Ela é advogada. Mas é uma advogada psicóloga mesmo. Quem entende, né? Não é? Ela tem estudado, nesses últimos anos, estudado bastante aí, justamente para nos auxiliar, né? A mim e aos nossos filhos. Porque sem esse auxílio dela, Fred, eu acho que a nossa vida... Não tem jeito. Não é o que eu falo. Ele nos entrega o que a gente dá conta, Fred. Então, é verdade. Eu sempre falo isso com as famílias. Se Deus te abençoou com um filho autista, é porque você tem capacidade. Deus não dá mais do que a gente aguenta, nem menos. Ele dá o que a gente consegue. E cumprir essa missão, né? Missão. Doutor, fala pra gente mais sobre os direitos, doutor. Eu gostei dessa do IPVA, não sabia. E também ninguém fala? Justamente. Ninguém fala em outras coisas. Mas deve ter mais aí, que atinge muitas famílias, principalmente as famílias carentes. Verdade, Fred. Vamos lá. Eu posso trazer aqui direito à educação. Temos, sim. Professor de apoio é um direito do autista. A escola não pode negar. A escola não pode cobrar nenhum valor a mais por isso. E, infelizmente, Fred, a gente aqui em Montes Claros, esse ano eu tive vários relatos de escolas ainda negando matrículas a crianças autistas. Chegou ao absurdo de a mãe ir a uma escola, 2 filhos, um autista e o outro não, e a escola virar para a mãe e falar assim, o filho que não é autista a gente pode até aceitar a matrícula, mas o autista a gente não pode aceitar. E aí, essa é uma situação que isso é um crime, né? É um crime, não pode acontecer. E além desse professor de apoio, nós também temos o Programa Educacional Individualizado, que é o PEI, que também é direito dessa criança, porque, Fred, o autista, ele tem o funcionamento do cérebro dele é diferente. Então não adianta você colocá-lo em uma classe com mais 20 alunos e querer que ele vá aprender da mesma forma que os outros. Ele não vai aprender da mesma forma. É por isso que tem esse programa educacional individualizado, para ver a necessidade de cada criança ali e ter a intervenção correta. Então também ele tem esse direito, esse professor de apoio. Tem direito ao professor de apoio. Tem direito ao IPV. Então vamos ver, porque o nosso tempo é tão curtinho, mas tem mais direitos. Vamos lá. Medicamento. Isso. Sim, tem direito também aos medicamentos. Nós temos medicamentos aí que tem um custo muito grande, então tem direito ao medicamento, tem direito ao tratamento especializado, multidisciplinar, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E eu gosto de falar, Fred, e presta atenção, famílias atípicas, quem determina o tratamento do seu filho é um médico e não o plano de saúde. O plano de saúde não pode intervir nas terapias passadas pelo médico. Nós temos também, Fred... Eu tô com uma notícia aqui, agora é lei. Crianças com autismo podem receber o BPC mesmo que a mãe ou o pai esteja trabalhando. Porque o BPC tem a questão da renda per capita. Isso. Fred, isso assim é bom a gente deixar claro, porque o BPC, o que influencia diretamente o BPC, não é se o pai ou a mãe está trabalhando, é a renda per capita da família, né? Então, pode o pai estar trabalhando e a mãe estar trabalhando e ainda assim ter direito ao BPC? Pode. Depende do quê? Do valor desse salário e de quantas pessoas compõem a família, tá? Então, hoje, a renda per capita no INSS, 1/4 do salário mínimo, que vai virar aí 300 e alguma coisa. Mas na justiça, a gente consegue aumentar essa renda per capita até meio salário mínimo. E na justiça... Consegue provar os gastos com uma criança com autista, por exemplo, no nível 3, né? Não tem gastos. Isso, Fred. Gastos. Isso é muito importante. Fralda, na justiça, a gente consegue comprovar esses gastos. A justiça, ela vai pegar os gastos que tem com essa criança, vai deduzir do salário bruto da família e depois vai calcular a renda per capita. Mas por que somente na justiça, sobrecarregando a justiça,
se existem vias administrativas e também provas técnicas que comprovam que pede o assistente social para ir lá. Fred, eu acho que, mais uma vez, a minha resposta é burocracia, né? Porque eles têm feito ao máximo, o INSS tem feito de tudo para negar esses BPCs. Eu já chego para a mãe, sou muito realista. Se ela chega para pedir o BPC, se a criança dela fala normalmente e tem um comportamento minimamente típico, o INSS vai negar aquele benefício. Por quê? Os peritos do INSS, eles tendem hoje a diagnosticar a pessoa com autismo, mas... Baseado em quê? Mas para conceder, eles também têm que diagnosticar a deficiência intelectual. Mas a entrevista, a mãe leva a criança lá. Uhum. Ele é um clínico geral ou é um médico especializado? Porque esse é o meu embate. Por que e outros casos que tem por aí, que chegam lá e é negado, a pessoa está, assim, é lógico, tem situações que não dá a concessão, mas tem outros que são visivelmente, está na cara que a pessoa necessita. Fred, eu acho que esse tipo de perícia, ela teria que ser modificada. Por quê? Sim. O diagnóstico é tão complexo, sim, é um diagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar que muitas vezes pode levar um determinado tempo para se chegar nesse diagnóstico. E ali numa entrevista, seja no INSS ou na Justiça, numa entrevista de 10 minutos, 15 minutos, o perito dizer que aquela criança que já tem um laudo do seu médico, que ela não possui ali as condições que se encaixam no conceito de pessoa deficiência, eu acho isso muito temerário. Mas tem acontecido, e eu acho que quanto mais especializado a gente for nesse ramo, melhor fica, mais fácil a gente consegue combater essas perícias. Vou te dizer que rapidamente, recebi esses dias no escritório, uma mãe levou o laudo do perito para mim. O perito disse assim: a criança não é autista porque ela fala bem e é inteligente. E aí, o juiz se valeu desse laudo para negar o benefício para aquela criança. Agora eu te pergunto, Fred, o que tem a ver a comunicação, a fala e a inteligência com a condição então tem que ser o contrário disso, então. Isso é uma ofensa, doutor. Desculpa, mas isso é uma ofensa. Infelizmente. As pessoas que são autistas. Não dizer que ela não é autista porque ela fala bem, é inteligente, tomou banho e é muito bonito. Pronto. Então, quer dizer que o inverso disso aí é que é classificado, então. É um absurdo, Fred. E aí, a gente vê famílias prejudicadas porque, nesse caso específico, não teve o recurso. E geralmente é as que mais necessitam. Justamente. É a mãe que cria sozinha as crianças. Verdade. É as que mais necessitam, doutor. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita sensibilidade. Sim, quando a gente for, prestar atenção nas perícias, muita atenção nos laudos, justamente para a gente poder prestar esse auxílio verdadeiro a essas famílias que tanto necessitam. Tá ali porque precisa, gente. Justamente. Tá ali porque precisa. Cabe agora ter um treinamento, uma capacitação. Alguém tem que pensar em resolver isso aí. Porque dinheiro tem. Verdade. Dinheiro tem. Não tem? Tem sim. Tem sim, não é pouco não, para resolver. Mas não resolve. E é isso que eu falo, Fred, assim, direito nós temos, o que falta são políticas efetivas, são políticas públicas para que a gente consiga efetivar os nossos direitos sem tantas burocracias. E precisa de representante certo, doutor. Não é aquele que depois de eleito quer nem saber. Verdade. É o representante certo. Sentar na frente do computador e digitar o que precisa, isso aí o dia a dia já faz pra gente. Agora, cadê aquele que vai lá e vai brigar por isso mesmo? E quando ele se apresenta, é retalhado? Não, mexe com isso não. Não, isso não vai dar retorno para você. Verdade. Isso não, mas eu estou aqui para isso. Eu fui eleito para isso. Pode me perseguir, pode me ressachar, não tem problema, mas eu posso até ser expulso daqui de alguma maneira, mas que eu mostrei. Cadê esse, doutor? Onde está esse aí? Porque para escolher tá difícil. E hoje, Fred, esse ano saiu o primeiro censo em que foi incluído, uma pergunta se na família existia algum autista diagnosticado. Saiu o censo, nós somos 2,4 milhões de autistas no Brasil,
eu tenho certeza absoluta que esse número é muito maior, porque só se perguntou os diagnosticados, então tem vários... Tem uns 2 anos ainda, 2, 3 anos para ser... Então, e Minas Gerais é o segundo estado com a maior concentração de autistas, só perdendo para São Paulo. Aqui em Minas? Então, assim, as famílias têm que entender a força que nós temos unidos. Se a gente se unir, a gente Minas tem força, tem voz, e eu tenho certeza que logo, logo teremos vez aí para efetivarmos os nossos direitos. Muito bem. Vamos ao intervalo, Adelimês, para dar uma respirada aqui. Pode ser? Daqui a pouquinho a gente volta. A voz do povo norte-mineiro. Terra AM. Clara, você imprimiu aqueles relatórios? Tá na mão, chefe. Mas essa impressão está horrível. Você ainda não entendeu? Se o cartucho não é Mastec, o material fica comprometido, Clara. A Mastec oferece a você venda e recarga de cartuchos e toners, locação de impressoras pagando apenas pelo consumo das cópias, além da manutenção em impressoras com atendimento técnico diferenciado no mercado. Precisou de impressão? Pensou na Mastec. Mastec Cartuchos, Rua Bocaiúva 583 Centro, telefone 3214-1202. Agente Gato em operação curto-circuito. Agente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie. Porque gato de verdade é legal, gato de energia não. Saiba mais em cemig.com.br/furto de energia. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Todos os domingos você ouve pela Rádio Terra, programa Domingo Show, de 8 às 10 da manhã. O melhor da MPB e músicas que marcaram sua história na comunicação de Manuel Pinho. Quando eu fui ferido. Domingo Show, tocando música de qualidade no seu rádio. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Domingo Show, de 8 às 10 da manhã. E essa vida da gente gritando. Rádio Terra. E não. Precisando de conserto e manutenção em geladeira ou ar-condicionado? Não esqueça, o nome é Casa das Geladeiras. Ligue 3214-1938. Atendemos em sua casa. Ligue 3214-1938. Casa das Geladeiras, em Montes Claros. Todo dia eu chego em casa e já sei o que vai dar. Pego logo meu arroz e ponho para cozinhar. Não troco por nenhum outro, não adianta insistir. Ele é puro, leve e solto, eu vou sempre repetir. Cepé, que bom que é. Arroz Cepé, agora em novas embalagens. Muito mais bonito por fora, gostoso como sempre por dentro. É arroz Cepé. Todo sábado, das 15 às 16 horas, a Rádio Terra apresenta o programa Momento do Rei. Vou cavalgar por toda noite. Canções eternizadas por Roberto Carlos na Jovem Guarda e na música popular brasileira. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Momento do Rei, tocando os grandes sucessos de um dos maiores ídolos da música brasileira na comunicação, de Fernando Pimentel. Aceito o seu coração. Montes Claros, terra da gente, terra da Rádio Terra. Ô comadre de Montes Claros e região. Vila Fora Tacarejo, nossa melhor opção. Villefort, mais barato todo dia. Arroz agulhinha Code Sul, tipo 1 pacote de 5 quilos, R$17,79. Feijão carioca Dona D, tipo 1 pacote de 1 quilo, R$4,90. Filezinho de peito de frango Rivelli congelado, pacote de 1 quilo, R$16,98. Cerveja Bruder Baixa Gastronomia, lata de 473 ml, R$3,58. Ofertas válidas até domingo, 27 de julho, enquanto durarem os estoques. É lá que eu vou comprar, Vila Fora Tacarejo, primeiro lugar.
Alerta! O plantão de jornalismo informa em edição extraordinária. Plantão de jornalismo Terra Alerta. O repórter Deusdete Ribeiro está nesse momento acompanhando ali os fatos que aconteceram ali naquela rotatória da Lagoa. É acidente gravíssimo. Ele já está na linha? Acidente gravíssimo, repórter Deusdete Ribeiro, ao vivo na Rádio Terra. Alô, Deusdete. Muito bom dia, companheiro Fred. Neste momento, Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de fiscalização na Avenida Governador Magalhães Pinto, precisamente trevo da antiga Chimarrão. Um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão que perdeu os freios e colidiu em tipo cascata em vários automóveis que se encontravam na avenida. Segundo a Polícia Militar, são 6 feridos, um ferido gravemente e 5 feridos levemente e uma vítima fatal. Repito, governador Magalhães Pinto, trevo da Chimarrão. Agora, neste momento, acidente gravíssimo, envolvendo um caminhão e vários veículos. 6 vítimas feridas e uma fatal. É o repórter Deusdete Ribeiro. Rádio Terra. Jornalismo, prestação de serviço, credibilidade e mais. Sempre seremos a sua voz. Muito bem, Deusdete, você ainda está comigo? Viu, Fred? Eu estou vendo aqui as imagens, aqui, motocicletas, carros, caminhão. Mais um acidente, não é o primeiro. Eu me lembro que há pouco tempo atrás tivemos um acidente semelhante, o caminhão perdeu o freio aí na descida, né? Sentido aí aeroporto centro. Perdeu o controle, se não me engano, foi também num sábado de manhã e saiu causando um acidente. E agora um acidente também de maior gravidade, do mesmo modus operandi, se eu me lembro muito bem, não é o primeiro que acontece em um curto espaço de tempo, e infelizmente vítima fatal. Estou vendo aqui o SAMU no local, estou vendo as imagens aqui, muito triste começar o sábado desse jeito aqui no norte, Deusdete. É lamentável, Fred, a gente percebe que por mais que aí esteja sinais, as pessoas, de uma maneira de imprudência, ou muitas vezes uma falha mecânica em veículos pesados, tem causado ali sérios acidentes. Recentemente aí um caminhão do mesmo sistema perdeu os freios e veio atingir uma moto e 2 senhoras faleceram no local. Então a gente pede às autoridades governamentais da nossa cidade para dar mais uma olhada ali com a possibilidade que possa ser feito para amenizar mais ali. Agora, um acidente por falta e falha mecânica não tem como alternativa, ele não tem alternativa nenhuma. Agora, é preciso que os proprietários de veículos revisem os seus veículos periodicamente para que fatos como esse não venham a acontecer. E assim como os demais fatos que ali se aconteceram, companheiro Fred. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco, mais informação chegando aqui na Rádio Terra. Obrigado, repórter Deusdete Ribeiro. Obrigado a você, companheiro. Bom trabalho. Fique com Deus. Obrigado. Bom dia. Aí no decorrer do dia, mais informações sobre esse trágico acidente aí, envolvendo os 5 veículos agora pela manhã desse sábado, dia 26 de julho. Voltamos aqui no estúdio, doutor Bruno, falando aqui sobre o direito dos autistas, tema esse que eu vou ouvir um áudio aqui enquanto o senhor fala, um ouvinte que mandou um áudio, doutor. Você pode continuar falando sobre os direitos, eu quero o direito da pessoa com o transtorno. Vamos lá, Fred. Algo também que é muito interessante é o transporte aqui na cidade de Montes Claros, né? O transporte coletivo, gratuito. Só que aí nós temos um detalhe. Esse transporte, ele é gratuito para a pessoa autista e o acompanhante. Então a mãe precisa levar o filho na terapia ou para a escola, ela vai com o seu filho no transporte, no ônibus, deixa o filho na terapia ou deixa o filho na escola, só que quando ela volta para casa, ela tem que pagar a passagem. Quando ela vai buscar a criança novamente, ela tem novamente que pagar a passagem. Então, nós temos que rever isso aí, né? Porque às vezes a família, ela não tem
essa condição de estar colocando esse dinheiro para pagar a passagem e ter direito à mãe somente quando estiver com o filho, eu acho que isso é um pouco demais, a gente tem que rever isso aí, esse direito. Também tem direito à viagem interestadual, de forma gratuita também, né? Desde que esteja acompanhado aí pelo filho, e essa gratuidade também se estende para o pai ou para o representante legal, desde que isso esteja expresso no laudo médico. O laudo médico tem que dizer que é necessário aquela criança ter o acompanhante ali, para que o acompanhante também tenha direito à isenção. Aqui em Montes Claros nós temos uma lei, essa lei também é muito interessante, que garante a gratuidade para o autista, e o seu acompanhante vai pagar meia entrada em evento sociocultural. Nós tivemos agora a exposição, que é um evento, né, aqui de Montes Claros. Autistas estiveram nesse evento, não pagaram, seus acompanhantes pagaram meia entrada, e para além desse direito, nós também temos uma lei aqui em Montes Claros, porque o que acontecia, Fred? Dava-se essa gratuidade às pessoas com deficiência, e aí eles não conseguiam ver o show. Por quê? Imagina o cadeirante, ele tinha que ficar lá atrás. Imagina o autista, ele não consegue ficar no meio de muitas pessoas. Nós temos uma lei hoje aqui também em Montes Claros, uma lei municipal, que garante que, além da gratuidade, também é necessário que se tenha um espaço reservado com boa visibilidade para que a pessoa com deficiência possa aproveitar o show. Aí muitos me perguntam, tá, eu vou nesse evento, como é que eu vou comprovar? Qual é o documento que eu tenho que mostrar? A lei não especifica qual documento. A lei diz que tem que ser um documento que comprove a sua condição. Então nós estamos falando aqui da carteira de identidade, que já pode constar a sua deficiência. A carteira já pode? Já pode constar. Já pode tirar a carteira com essa informação. Os autistas podem se valer da CIPTEA, que é uma carteira que identifica a pessoa com transtorno do espectro autista. Mas não tem nenhum documento que vá comprovar a sua condição. Você pode levar o seu laudo e apresentar um documento com foto, tá? Muito cuidado, porque como essa lei é uma lei municipal e geralmente quem vem fazer esses eventos em Montes Claros são de outros estados, de outras cidades, eles não têm essa informação. Então nós temos que levar essa informação para eles, tá? Então, é qualquer tipo de documento que comprove a sua condição, tá? Não necessariamente, por exemplo, a carteira da DEMOC. A carteira da DEMOC pode provar essa condição? Pode, mas não somente ela, qualquer outro documento. Só se for de outra cidade que tiver aqui. Justamente. Esse cordão que o senhor está usando, fala um pouco sobre esse cordão. É o crachá do senhor como advogado, né? Isso. Mas e o cordão? Fred, a gente que é autista, a gente ouve muito as pessoas, né, principalmente no nível 1 de suporte, mas você não tem cara de autista. Verdade. A pessoa, ela não tem como me identificar como sendo uma pessoa... A pessoa tem síndrome de Down, tem um rostinho. Isso. Então, se eu preciso que ela me identifique como sendo uma pessoa autista, eu tenho que me identificar de acordo com o que a lei me proporciona. Entendi. E a lei proporciona que o autista, ele possa usar esse cordão, que é o cordão de quebra-cabeça. E tem um girassol... O de quebra-cabeça é específico da pessoa autista. Ah, entendi. O de girassol, ele identifica a pessoa que tem uma deficiência oculta. Que também não deixa de ser o autismo, né? Então, sempre que você se deparar com uma pessoa que esteja usando um colar, um cordão, se for de quebra-cabeça, saiba que aquela pessoa é uma pessoa autista. Se ela estiver utilizando-se de um cordão de girassol, ela possui uma deficiência oculta. Como que isso não é divulgado? Pois é. E aí, isso facilita muito, por exemplo, eu exercer o meu direito. Numa fila, num atendimento. Justamente. Quando ele está falando de uma mãe que teve um problema com o filho no supermercado, né? Isso. Por que as pessoas... gente, deixa... Isso é o óbvio. Deixa a mãe ali. Não queira estar no lugar dela ali, né?
E a mãe tem que entender que não é vergonha. É isso que eu ia falar. Tô com vergonha. Não, com vergonha não. É isso que eu ia falar, Fred. A utilização desse cordão em nada me diminui como pessoa, como ser, eu continuo sendo a mesma pessoa. Muito pelo contrário, isso facilita a minha vida, que eu não preciso de ficar dando tantas explicações em tantos locais diferentes. Então a pessoa, ela já olha e ela, por mais que ela não conheça, ela vai saber que ali tem uma pessoa que pode ser que tenha alguma deficiência, ela já vai entender. Vai ter o símbolo da cadeira de rodas. Isso. Que agora mudou. Mudou. Graças a Deus, porque sendo pessoa com deficiência, eu tenho direito de estacionar. Mudou, mas nessas vagas. Mudou, mas às vezes as pessoas não sabem. Isso. E aí, qual que era o problema? Eu parava nessa vaga, aí sempre chegava alguém e falava, você não pode parar nessa vaga. Não? Eu falei, mas por que eu não posso? Eu sou deficiente, mostrava a minha ciptela. Não. Essa vaga é só para cadeirante. É mesmo, fala assim. Então, assim, um avanço que nós tivemos foi a modificação desse símbolo, porque acontecia isso demais. Você não pode parar aí, porque essa vaga é para cadeirante. Não, essa vaga não é para cadeirante, essa vaga é para pessoa com deficiência. Então, Fred, eu acho que hoje a gente tá evoluindo, né? Evoluindo, mas eu percebo ainda que tem muitas famílias, muitos pais que ainda têm um certo preconceito do autismo. Eles demoram a levar os seus filhos para ter o diagnóstico, e quando tem o diagnóstico, eles tentam esconder esse diagnóstico, colocam o filho ali dentro de casa, não saem com o filho, né, para a rua, e eu acho que a gente tem que mudar essa realidade. Não é vergonha, não prive o seu filho, né, de viver a vida como tem que ser vivida. Ajude ele. Ajude. É claro que ele vai ter certas limitações, certas dificuldades, que é normal da condição dele de autista, mas a grande maioria hoje dos autistas vão e podem se desenvolver e se tornar... Podem se formar, podem se tornar bons advogados, podem se tornar bons políticos, pode ser o que quiser, gente. É isso que eu falo para os filhos. Depende da sociedade entender isso. Eu falo todos os dias para os meus filhos que sim, nós somos autistas, nós temos limitações, nós temos dificuldades, mas que eles podem ser o que eles quiserem. E isso é o que a gente, como pai, tem que levar para os nossos filhos. Eu uso esse cordão, Fred, não muito para mim, porque o que eu tinha que aprender e levar de porrada da vida eu já levei, mas eu tenho que ser o exemplo para os meus filhos. É verdade. Como que eu vou ensinar a eles que nós temos direitos, que nós temos como nos identificar na sociedade, se eu não sou o exemplo para eles? Então, você não quer privilégios. Não, eu só quero os direitos. Isso é muito importante. Porque o pessoal acha que eles querem privilégio em tudo, quer privilégio em tudo. E as pessoas não param. Por que foram criados os direitos? Por que a pessoa com deficiência tem que ter direitos? Para que ela possa concorrer em pé de igualdade. O princípio da equidade. Isso, justamente. O princípio da equidade. É para que a gente possa ter as mesmas condições de concorrência com a pessoa que não seja deficiente. É só isso. Então não é privilégio, é dar esse direito de igualdade. Tá certo. Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a entrevista é um espetáculo. Teve um ouvinte aqui que pediu para falar sobre CNH para as pessoas de baixa renda. Vou trazer um especialista aqui, viu, doutor José, para a gente falar sobre isso. O tema hoje foi importantíssimo. Quando for na época do mês, em abril, né? Nós vamos estar aqui, com certeza. Coloca o meu programa na sua agenda. Com certeza. Eu sei que... Com certeza. É demais a sua agenda. E é bom, e eu gosto disso. Que bom. Gosto de ver suas entrevistas, nos grandes canais aí. E eu tenho que levar, tenho que me aproximar, porque o nosso programa está aqui para servi-los. Que bom. Todos. Eu fico feliz de ter esse espaço, a sua audiência, que é grandiosa, porque é um tema que a gente tem que falar todos os dias. Tirar as dúvidas, perguntar. O que eu não sei, eu pergunto. Justamente. Eu não sei, eu vou perguntar. Às vezes as pessoas falam que eu estou romantizando o autismo. Não, eu vivo o autismo 24 horas, a minha vida é o autismo. Então eu tento levar esse assunto de uma forma mais leve, para que as pessoas possam entender e perceber que não é tudo isso que elas acham que é. Então tá, você, doutor Bruno. Seu Instagram, onde as pessoas vão acessar para tirar as dúvidas?
Bruno, advogado autista, muito conteúdo, falo muito sobre os direitos, tem muita vivência minha e da minha família lá, para que a gente possa mudar essa realidade do autismo, não só em Montes Claros, mas também no Brasil. Arroba Bruno Advogado Autista. Arroba Bruno Advogado Autista. Entra lá no Instagram do doutor, lá você vai ter informações e muito conteúdo. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fred. Tamo junto. Tamo junto, viu? Gente, programa Show de Fred vai ficando por aqui. Cadê o Feu Soares? Cadê o povo do esporte? Tá todo mundo aí já preparado? Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, povo do YouTube. Quero ver sempre no teu rosto essa